Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast. E aí, vai logar hoje? Eu sou o Marco Barbosa e hoje é dia de provar que nem só de gráficos ultra realistas bons jogos são feitos. Opa, oi pra quem curte uma aventura épica. Eu sou o Eric Fagundes e eu digo mais, Marquito. Não só de histórias clichês e ambientações comuns também, hein? Ah, o Game Plus de hoje promete, hein, meu amigo? Falaremos do tão querido e amado Hollow Knight, o jogo desenvolvido e publicado pela Team Cherry. Então, DJ, já estou aqui sentadinho no banco da praça, aguardando você subir do som. E aí, vai logar hoje? Marcolino, pesquisando sobre o Hollow Knight, cheguei à conclusão que nós dois podemos alcançar feitos grandiosos, hein? Que duas pessoas foram quem criaram o Hollow Knight, um jogo que hoje é amado por grande parte da comunidade gamer, que entende que jogo de plataforma pode ser bom. Foi o Ari Gibson e o William Pellen. Já pensou, Marcolino? Eric Fagundes e Marco Barbosa criando um jogo? Não precisa ser muito longe, né? Só o podcast ficando grande igual o Hollow Knight tava bom, né? Cara, eu me surpreendo. Cada dia mais, quando a gente grava esse tipo de episódio, a gente vai descobrindo mais sobre o mundo do videogame, né? A gente finge que a gente conhece de jogos, de publishers, desenvolvedores e tudo mais, mas a gente não conhece nada. Só que quando a gente vai gravar o New Game Plus, a gente sim tenta se empenhar um pouco, começa a estudar a respeito dos jogos, de quem desenvolveu, e quando a gente bate o olho e vê que somente duas pessoas são responsáveis por um jogo tão grandioso quanto esse, é impressionante. É triste saber que eu não sou capaz de fazer isso, mas eu fico feliz de saber que existem pessoas que são tão ambiciosas desse ponto. Porra, mas nunca, é verdade, é nunca. Não, é nunca. Eu não sei qual que é a história dos dois, né, mas com certeza já tinham, né, uma familiaridade com o desenvolvimento de jogos, já era a área de atuação dos caras, não é a nossa, né? Foi desenvolvido pela Team Cherry, que é a empresa desses dois queridos, né? Sabe qual outro jogo eles criaram, Marquito, além de Hollow Knight? Nenhum outro jogo, Eric. Nenhum, cara. Primeiro jogo deles, mano. Tá merda, hein? Que acerto, né? Quer dizer, vamos lá, por partes, né? O Hollow Knight foi o primeiro jogo desenvolvido e publicado pela Team Cherry, que foi em 2017 para PC e depois em 2018 para as outras plataformas. Mas antes disso, eles tiveram uma outra tentativa que foi meio frustrada, né, Marquito? Eles participaram sim lá em meados de 2013 do Game Jam. E aí, o que é o Game Jam? É um evento que você tem entre 2-3 dias para fazer um jogo. Vai ter a sua ideia naquele evento, vai desenvolver o jogo em 2-3 dias e mostrar pra galera que tá ali naquele evento. Eric, Hollow Knight é digno de GOT, né? Você acha que ele foi bem na primeira apresentação dele no Game Jam? Foi horrível, né? Não, primeiro que... Não, vamos lá. Não era Hollow Knight, né? Era... Da onde surgiu a ideia, surgiu como Hungry Knight e o personagem iria se tornar o cavaleiro que matava insetos pra fugir da fome, Marcolino. Segundo as nossas pesquisas, esse jogo foi lançado com nota 1 de 5 no New Rights. E hoje, atualmente, né, devido ao sucesso do Hollow Knight, a galera enxerga com um olhinho um pouco diferente. Não, é um clássico. Ele tá com nota 4 de 5. Mas a ideia não foi considerada muito boa, né? Mas é muito perseverança, né, Eric? Você tem um projeto que foi avaliado horrivelmente e mesmo assim lutar e falar, não, eu vou conseguir, eu vou batalhar. E melhor de tudo, Eric, eu vou utilizar o Kickstarter, que é o nosso Apoia-se, para conseguir dinheiro para desenvolver esse projeto. Tanto que a ideia inicial desse projeto, eles arrecadaram em torno de 35 mil dólares australianos. Eles conseguiram bem mais que isso, quase o dobro da arrecadação nesse Kickstarter. Aí então, com o apoio coletivo, eles conseguiram vender após isso, Eric, nada mais, nada menos que 3 milhões de cópias, atingindo então uma nota nada mais, nada menos que 90 no Metacritic. Hollow Knight não me surpreende ter essa nota, eu nunca tinha parado pra procurar a nota dele no Metacritic, tá vendo? Até os hosts aprendem enquanto gravam, né? Mas é uma nota, acho que condizente com o que o jogo é. E é legal ver, né, que com pouco dinheiro eles conseguem fazer coisas grandiosas, né? Aí alô marcas que tem dinheiro pra caramba aí e não criam nada. Você falou da parte de dinheiro do jogo, né? E eles realmente não foram gananciosos, tá, Eric? O jogo foi lançado a módicos $15, Eric. Imagina um jogo desse tamanho, dessa grandiosidade, ser lançado a $15. Tá, mas vamos lá. 3 milhões de cópias foram vendidas, né? Vezes 15, 45 milhões, Marquito? Tá bom, né? Tendo pedido 57 mil pra... Eu acho que deve ter sobrado, sei lá, uns 20 mil aí, né? Depois que pagou todo mundo da empresa, a grande empresa que é a Team Cherry. Cara, baita de uma arrecadação, né? E $15 é fácil falar hoje, depois que ser engenheiro de obra pronta, que, não, $15 estava bem pago, podiam cobrar até mais.
Ah, Eric. O ponto do Hollow Knight é que ele não tem cara de indie, Eric. É um jogo muito bem feito, com uma mecânica muito bem bolada. O controle dele é muito responsivo, funciona muito bem. O cenário dele é muito bem feito. É lindo o jogo. É um jogo 2D muito bonito. Aliás, é até triste dizer isso, né? Ele concorreu sim a algumas coisas, mas não ganhou nenhum prêmio importante assim da indústria, né? Tipo, ganhou o melhor jogo na Austrália, um negócio assim, né? Mas concorreu em casa, né, velho? Aí é fácil, concorreu em casa. Pra mim, ele tem cara de indie sim, porque ele é plataforminha, os gráficos não que sejam feios, mas não são ultra realistas, mas o que ele passa, Marquito, é que ele é tão bem desenvolvido, tão perfeitinho, que ele parece aqueles jogos que a gente acha que é indie, mas não é. Dá a impressão que ele teve uma puta porte, uma grande empresa por trás pra desenvolver ele, e por isso ele não é considerado indie, né? E por que a gente tá falando isso, né, Eric? Porque o jogo, sim, é um jogo de plataforma 2D com as mecânicas de um Metroidvania. Alô, Vânias! Mais uma vez aquele áudio da Vânia. Como a Vânia, que é sua mulher, como o Damião, como a Andréia, como a Dona Maria. Então é aquele tipo de jogo que você avança um pouquinho e vê uma parede, um muro enorme, né? Você tem que escalar o muro. Aí você precisa de um poder pra subir naquele muro. O que você precisa? De um pulo duplo, Eric. E você não tem ainda o pulo duplo. Então você vai lá, explora o restante do mapa disponível pra você, até sim você conseguir a habilidade do pulo duplo. Então com o pulo duplo você já libera outras partes do mapa pra acessar novos chefes, novas habilidades e por aí vai. Eu ia completar até que tipo, existe uma discussão exatamente do que é um Metroidvania, parece isso, aquilo, mas eu acho que o clássico é você não começar com pulo duplo, né? E aí o do Hollow Knight é legal porque ele realmente sim, os desenvolvedores falaram que a complexidade do mundo dela é totalmente inspirada em Metroid, no jogo Metroid, só que a movimentação do boneco é inspirada em Mega Man X, Marquito, eu achei legal isso também. E ele tem também algumas outras características que não são tão comuns em Metroidvania. E tem o famoso negócio que o Marco gosta de falar, né? Elementos, né? Ele tem elementos. Até mecânicas, Eric, de Souls-like tem no jogo. Mas, pô, vou te falar, hein? Sempre que eu lembro de Hollow Knight, eu lembro no mapa dele. Aquele mapa é único, né? O mapa de Hollow Knight é um dos mapas mais legais que eu vejo de Metroidvania, Marquito. Sempre que eu não jogo outro, quando eu abro o mapa eu fico olhando. Tá muito Hollow Knight esse mapinha aqui. E o que eu sempre falo, né? Se você tá jogando direito um Metroidvania, é se você se perdeu nele. E aí eu vi que os desenvolvedores falaram isso na complexidade do mundo, que a ideia que eles colocaram no mundo de Hollow Knight é exatamente essa. Que os players se percam no mundo de Hollow Knight, mas que esse se perder seja uma jornada bacana. São mapas não lineares, né, Eric? Então tem várias ligações entre si o mapa e não tem caminho certo, não tem caminho... tem que seguir reto, depois subir, depois descer. Não, pode seguir reto, descer e depois ir pra esquerda. E tá tudo bem. O jogo em si, você não precisa explorar o jogo todo. Até tem mapas do jogo, entre aspas, opcionais. Você pode terminar o jogo sem nem chegar perto daquele mapa. Então essa é realmente a ideia do jogo. E sim, o mapa é todo bem feito e é todo diversificado. Tem a fase da cidade, fase da floresta, fase do gelo, fase da montanha, fase. É tudo bem complexo e muito bem feito. Pra mim, sim, é o exemplo perfeito de Metroidvania. Os caras tiveram um projeto 1/5, não deu certo e criaram esse projeto 5/5. Será que o Vai Logar Hoje é o nosso projeto 1/5? Se o Vai Logar Hoje, que teoricamente é o que a gente sabe fazer, é 1/5, o que seria o 5/5? Que isso, a gente temos o céu é o limite, Marquinhos, o céu é o limite. A ambientação de Hollow Knight é um mundo de insetinhos, não existem humanos. Os humanos que, na verdade, que existem em Hollow Knight são insetos antropomórficos, com forma de humano, né, Marquito? Um tempo atrás eu vi um vídeo do Afonso Solano, o cara perguntando pra ele como é que ele faz pra criar os personagens dele. Ele fala, eu estudo geralmente a fauna. Eu pego um animal e vou estudar o reino dele, e daquilo eu tento tirar umas figuras humanoides. E o Hollow Knight faz isso muito bem. A ambientação de inseto toda faz sentido, os mapas fazem sentido, a briga entre os insetos faz sentido. Pra mim é tudo muito bem feito. Falando um pouco da lore do jogo até, Eric, e casando com o que você disse, né, da pesquisa sobre o que é feita em cima dos insetos em si, a lore do jogo começa, não o jogo em si, mas a lore do jogo começa com a criação do universo. E como que se criou o universo? Através de um ser divino chamado Radiance, que quem conhece o jogo vai sofrer bastante com esse ser mais pra frente. Uma das maiores filhas da puta do futebol. Então, também vamos discutir sobre isso mais pra frente. Também vamos discutir sobre isso mais pra frente. A Radiance, então, é como se fosse, Deus. Ela decidiu criar os seus humanos, que seriam as mariposas. Você conhece mariposa, né, Eric? Mariposa gosta do quê? De luz. Chega no meio da história, Eric, um tal de Rei Pálido, que é conhecido como ter a luz mais brilhantíssima, que atrai para si toda a atenção. O que as mariposas fizeram, Eric? Mesmo elas tendo sido criadas pela Radiance, elas meio que foram atraídas pela luz do Rei Pálido.
Então elas esqueceram completamente do deus dela, do deus Radiance, que acabou então se esvaindo do universo. As pessoas começaram a esquecer que ele existia, tomando toda a atenção pro Rei Pálido. É triste pensar que eu joguei o jogo todo, meio na pegada de Bloodborne, assim, mano. Eu fui jogando, tava adorando. O pouco que eu entendi da história era interessante, mas é aquele tipo de jogo que, porra, se você gostar, vale muito a pena procurar vídeos, procurar explicação, porque a história é absurda. O Marquito falou assim, o Rei Pálido chegou. Ele não chega do nada, né? Tipo, simplesmente ele chega como um outro ser maior, numa parte do mapa, numa parte lá desse mundo, morre e fica a casca dele. Da casca dele sai o Rei Pálido. Só que ele sai dessa casca e não simplesmente falou assim, não, tem essa radiância aqui, vou tirar todo mundo pra mim. Foi o que o Marco falou. A luz dele atraiu as mariposas, e aí, digamos que ele meio que foi tomado pela sensação de poder e resolveu criar uma comunidade, né, Marquito? Criou a comunidadezinha do mundo de Hollow Nest, é o nome do mundo de Hollow Knight, e aí o rei foi expandindo a governança dele. Falou, vou assumir aqui que tem a cidade principal, que é a Cidade das Lágrimas, que é a capital dele, né, onde tinha o palácio dele, até que chegou uma hora que todo mundo cultuava ele e não a radiância, né, Marquito? O rei não chegou ali à toa, ele não parou ali à toa, ele não casou-se com a rainha branca à toa, sim. Ele sabia que existia uma rainha ali próxima, ele se uniu a essa rainha próxima, foi pra cidade ali das lágrimas, construiu o seu reino. É um bagulho meio Game of Thrones até, né, Marquito? Cara, é uma mistura de Game of Thrones, eu diria que tem uma mistura também de Senhor dos Anéis, que eu posso até linkar o Sauron com a própria Radiance, sabe? Que ele vai perdendo a força dele, a Radiance vai perdendo a força dela. O Rei Pálido e a Rainha Branca, eles estavam ali, um reino próspero. Querendo ou não, eles estavam fazendo tudo pelo bem do seu povo. Estavam tentando expandir o seu território, alcançar novos territórios, pelo bem do seu povo, tentando negociar com as outras criaturas que existiam lá, tudo pelo bem do povo. Só que é aquilo, né? A ganância acaba não deixando isso acontecer. Então, por mais que o reino do Rei Pálido e da Rainha Branca estava consolidado sim, eles ainda estavam atrás de mais poder. E depois então de tanto explorar e tentar expandir o seu império, eles descobriram uma estátua que foi criada lá nos tempos antigos pelas próprias mariposas para cultuar a tal da Radiance. E aí sim o povo começou a lembrar novamente que a Radiance existia e o poder da Radiance voltou a crescer entre os povos. E ela começou a aparecer nos sonhos das pessoas, Eric. A Radiância começou a invadir os sonhos e começou a infectar esses insetos, se chama mesmo a infecção, né? Aí rola meio que um The Last of Us, né, Marquito? Que é realmente uma infecção, gente. Pensa numa infecção, os insetos que são infectados, eles começaram a ficar violentos, eles ficam com o olho laranja, que é a cor da infecção da Radiância, e aí que entra a discussão que o Marquito falou que a gente vai falar mais pra frente, né? No cru da coisa, a Radiância é a vilã, ela tá infectando todo mundo pra se voltar contra eles mesmos. Só que, na verdade, assim, ela tava de boa, tendo a vidinha dela, aí do nada foi deixada de lado, foi esquecida, ela tava atrás de vingança, né, Marquito? Todo mundo vai voltar a me cultuar, vai lembrar de mim? Ah, não vai? Então beleza, então eu vou acabar com esse reino que foi criado pra me esquecer. E o jogo se passa nisso, né? Os insetos são violentos, os insetos são hostis, porque eles estão todos mentalmente infectados por essa entidade maior que é a Radiância. Tudo que o Eric citou é muito legal você acompanhar no jogo, porque você chega no mundo de Hollow Nest e o mundo tá até ok, sabe? Tá bonitinho ainda, tá meio caído, claro, né? Porque já aconteceu muita coisa de ruim, mas tá um mundo ok. Mas a partir do momento que você vai evoluindo no jogo, o mundo já vai começando a ficar mais infectado ainda. Os inimigos começam a aparecer com brotoejos na cabeça de infecção. É muito feio, verdade. É muito feio. O mundo em si começa a aparecer várias bolhas, várias gosmas de infecção. E essas bolhas até viram obstáculos, né? A gente tem que destruir elas em alguns lugares, né? Então o jogo em si vai te mostrando isso. E aí o rei, vendo o seu reino sendo sucumbido, cria um plano, né, Marquito? Pra selar a Radiância e ela voltar a ser esquecida, né? A única forma de conter a infecção era com seres que não têm livre-arbítrio, não têm pensamentos, não têm sentimentos, não tem nada, são seres ocos, né? Os seres vazios, que, como o nome do jogo diz, seriam então cavaleiros vazios, Hollow Knights. Então qual que era a ideia? Tentar criar o cavaleiro vazio perfeito. Eles encontraram nas profundezas do reino um abismo e lá tinha uma outra magia que é chamada de vazio, né? Com essa magia que eles criaram os receptáculos e aí eles passavam tipo por uma prova. Os receptáculos eram jogados nesse abismo e aquele que conseguisse superar o abismo seria escolhido pelo rei a ser o cavaleiro vazio. Pois é, então o Rei Pálido e a Rainha Branca utilizaram a magia do vazio e fecundaram inúmeros casulos, inúmeros receptáculos
tentáculos para tentar então gerar o Hollow Knight perfeito, o Cavaleiro Vazio perfeito. Milhares mesmo, que o jogo novamente ele te mostra isso. Você tem fases, tem partes do jogo que a plataforma em si é feita de cadáveres, é feita de ossos, sabe? É sombrio o ambiente, é tenebroso ver todos aqueles cadáveres que tentaram a ascensão do abismo e não conseguiram, né? É tenso, já que todos eles, querendo ou não, são seus irmãos. E os cadáveres são todos parecidos com a gente, né? E aí alguns conseguiam. O rei chegava, olhava e falava assim, não, você não é digno. E metia um desses Esparta, jogava eles de baixo. Por isso que começaram a surgir esses vários cadáveres, até que finalmente, um dos receptáculos que subiram, o rei olhou e falou, pô, beleza, esse aí realmente é vazio de sentimentos, vazio de emoções, e ele pode abrigar a radiância dentro dele. O rei foi lá e participou do treinamento desse cavaleiro vazio e conseguiu selar a radiância dentro dele. No jogo não explica, até na história não explica, que no vídeo que a gente assistiu, simplesmente falam que o rei conseguiu selar a radiância dentro do Cavaleiro Vazio. Como? Ninguém sabe. E aí, além de selar a radiância dentro do Cavaleiro Vazio, ele selou o Cavaleiro Vazio dentro de um outro local, e aí, protegendo esse outro local, ele deixou 3 sonhadores, 3 aliados do reino dele, pra ficar lá dormindo e protegendo pro cavaleiro não sair de lá, né, Marquito? São então realmente 3 criaturas não só de total confiança do rei, mas são criaturas que realmente estavam dispostas a ajudar o reinado em si. O primeiro inseto então que virou uma sonhadora foi a pesquisadora do rei, que foi aquela que descobriu como selar a radiância dentro de um cavaleiro vazio. Então ela foi a primeira sonhadora. Já a segunda era o vigia da Cidade das Lágrimas, que era quase praticamente um puxa-saco do rei, então ele fazia tudo pelo rei. Pessoa de total confiança, né? Exatamente, então era aquele cara que o rei precisava, né? Por quê? Ele precisava também de uma pessoa muito forte para ser uma sonhadora. E ele utilizou então uma tecelã, que nada mais nada menos que uma quase aranha, vai? É uma aranha, né? É a rainha do mundo das aranhas, né? É, exatamente. Só que o problema dessa rainha, beleza, ela era forte, ela era perseverante, ela tinha realmente bastante poder, só que ela tinha acabado de perder o seu marido, o rei das tecelãs, e com isso eles não tinham nenhum herdeiro, e ela estava desesperada precisando de um herdeiro do mundo das tecelãs, das aranhas. O que o rei propôs? O rei pálido. Traidor, né, Marquinhos? Feito o casamento, Marcoli. Então, foi lá, botou o boneco lá na tecelã. O mais da hora é que, como eu falei, ela era do Reino das Aranhas. O Reino das Aranhas era um reino inimigo do Rei Pálido. E ele conseguiu ir lá, selar a paz e ainda fazer um filho na rainha. O homem é brabo, Marquito. O homem é brabo. Rei Pálido para todo sempre. Eu sou Team Rei Pálido nessa briga. Mas nasceu uma das principais personagens do jogo também, que é a Hornet. Aquela personagem caricata que diz a lenda, se um dia surgir esse jogo, vai ser a personagem principal da sequência assim, de Hollow Knight, né, Eric? Ela é a princesa de Hollow Knight, Marcolino. Teoricamente, ela é herdeira então dos 2 principais reinos ali do mundo onde se passa o jogo. Bom, a gente vai falar dela mais pra frente, mas o que pega então das sonhadoras? Elas conseguiram sim então fechar. Vamos lá. Tinha radiância dentro do Cavaleiro Vazio. O Rei Pálido colocou então o Cavaleiro Vazio dentro de um local que seria o Ovo Negro, que estava sendo também lacrado com as 3 sonhadoras. Beleza? As sonhadoras, então, qual que é o papel delas? Ficar, então, no mundo dos sonhos, que é onde fica a Radiance, impedindo que a Radiance tenha qualquer tipo de escapatória, que ela fique presa ali pra sempre. Plano perfeito, né, Eric? Marquito, isso aí é o clássico, né? No papel tá tudo lindo. Vamos ver na prática, né? Chave, porta, portão, tudo fechando muito bonitinho. Porta, portão, porteira. Só que o problema é o seguinte, Eric. O problema de tudo isso é que o rei errou em amar demais. Esse é o ponto. Um homem, quando ama, Marcolino, ele faz muita cagada. E dessa vez não foi a mulher que ele amou, foi o filho dele, né? Na verdade, aí há controvérsias, né? Quem amou quem? O pai amou o filho ou o filho amou o pai e deu problema? Então. O pai deu tanta atenção pro filho que o filho começou a aprender a amar o pai. Aprendi a amar. Ixi, Maria. Fica pro próximo mês essa música. Mas então teoricamente o filho que não tinha sentimento nenhum aprendeu a amar o pai. A partir do momento que ele teve um sentimento, Eric, ele deixou de ser um cavaleiro vazio, né? A Radiance se aproveitou disso e escapou. Todas essas trancas que a gente mencionou, não tinha mais como. A Radiance escapou de tudo isso e a infecção tomou conta assim do reino todo. Cara, é muito foda isso. E essa história, essa parte da história não é nos dada de mão beijada. Eu não tava lembrando, eu fui lembrar hoje vendo o vídeo. E na hora do jogo tem uma cutscene, mas é bem mais lá mid-game, assim, mais pro final, que você vê o Cavaleiro Vazio sendo escolhido pelo rei. E não dá muito a entender que foi esse o motivo, né? A gente simplesmente caralho, mano, do nada deu uma merda aí, ela escapou. Quando você descobre realmente o porquê que você fala, mano, que é isso? Que roteiro absurdo. É muito, pra mim, o ápice desse jogo é essa parte da história aí, que o Cavaleiro Vazio
Vazio foi corrompido simplesmente porque ele desenvolveu um sentimento e você não pode ter sentimento nenhum, senão a radiância vai embora. E aí é o que mais foda pra mim, Marquito, é o porquê que o nosso personagem, o nosso Vessel dá certo como o cara que vai na jornada do herói, né? É que ele conseguiu escapar de alguma forma também daquele abismo, né, Eric? Então ele sumiu daquele reino, ele não teve contato nenhum com aquele reino, não teve sentimento nenhum por aquele reino. Ele realmente só foi perceber a existência daquele reino quando a Radiance fugiu, e aí então houve essa infecção que chegou até ele. Aí sabe quando você tá ali e sente uma coceirinha atrás da orelha, tem alguma coisa estranha acontecendo? Ele sentiu um chamado, né, graças a essa infecção da Radiance. Aí então que realmente o jogo começa de verdade, né, que até então a gente só contou a história, mas o nosso personagem chegando no mundo de Hollow Knight ali, de Hollow Nest, é onde começa de verdade o jogo, através desse chamado quando a Radiance escapa. Que aí ele chega em Dirtmouth, Marcolino, que é a cidade inicial do jogo. Ele não tem sentimento nenhum por aquele lugar, ele simplesmente chega e fala: o que tá pegando aqui? E é engraçado que tanto a gente quanto ele, vai entendendo o destino conforme vai avançando, né? Porque ele simplesmente vai porque tem esse chamado que ele tem que fazer alguma coisa, né? E aí os NPCs do jogo vão dando as diretrizes de pra onde ele tem que ir, porque ele tem essa urgência dentro dele de que ele tem uma missão aqui, mas não sabe qual que é, né? E aí, conforme você vai avançando, ele vai entendendo qual que é a missão dele. Aí você, porra, tô quase chorando, Marquinhos. Aliás, a gente tá tentando aqui evitar spoilers. Caso você queira realmente entender mais como finaliza o jogo, vamos deixar gravado para vocês entenderem no pós-crédito como é a história final do jogo, como se conclui então essa epopeia. Até o momento a gente evitou de comentar qualquer tipo de spoiler, mas o spoiler pesado sim a gente vai deixar pós-crédito para vocês então terem liberdade e tranquilidade para ouvir nosso episódio com calma. Até porque tem pessoas que querem ouvir o nosso episódio inteiro, mas não querem spoiler e fica naquela coisa, pô, vou parar de ouvir agora. Então deixar no pós-crédito é melhor, né? É engraçado, né? A gente deu toda uma introdução aqui, a gente ficou, sei lá, 20 minutos dando uma introdução, que ninguém tem essa introdução ao jogar o jogo. Ninguém sabe quem é o Cavaleiro Vazio, ninguém sabe nada do jogo. Só sabe que chegou um boneco com cara de besouro numa cidade onde tem um senhorzinho que conta uma história triste pra ele do que aconteceu no passado daquela cidade, bem por cima. Fala, ó, tem alguma coisa me chamando naquele buraco ali, eu vou entrar e vou ver o que vai acontecer. O objetivo do jogo em si que nos é apresentado é: a gente tem que impedir que a infecção da radiância continue, mas para isso a gente tem que chegar ao quê? Abrir o selamento de onde está o Cavaleiro Vazio para enfrentar o Cavaleiro Vazio, enfrentar a radiância. E aí o jogo nos mostra a localização de onde estão os sonhadores. Inicialmente a gente acha que a gente tem que enfrentar os sonhadores, né, Marquito? Mas não é através de uma boss battle, né, que a gente mata eles, né? Tem uma boss battle antes e aí a gente tem acesso a eles dormindo, entra no sonho deles e aí mata eles lá no sonho, né? A espada principal do jogo, que seria então o ferrão, é realmente utilizada para dar dano nesses inimigos, e para entrar no sonho deles então é utilizado o ferrão dos sonhos. Foi criado pelas mariposas lá no começo do universo para você ter sim contato com a Radiance, para você acessar as memórias ou então o sonho desses sonhadores e sim realmente finalizar de vez o sonhador em si, e liberando então um dos 3 lacres que são utilizados para prender o Cavaleiro Vazio junto com a Radiance. Aí isso é legal, não é que vai entrar em contradição, mas quando a gente chega na Terra das Mariposas, que o Marquito citou, que é a Terra do Descanso, que é onde a gente ganha o ferrão dos sonhos, no mapa eles colocam as localizações de onde estão os 3 sonhadores, né, Marquito? Aí pode até pensar, porra, mas aí então não é mais Metroidvania, você sabe pra onde você tem que ir? Não tanto. Você sabe aonde estão, mas como é que chega lá é outros 500, né? E aí você conseguindo sim chegar neles, tem vários desafios para chegar nos 3, tem boss battles para chegar nos 3 dificílimas, e aí você enfrenta eles, não enfrenta eles, né, você só alcança eles nos sonhos, como o Marquito falou, mata eles, os selos vão caindo, e aí sim você consegue chegar no Cavaleiro Vazio, e tem a boss battle final do jogo. Só que entre você matar o sonhador e chegar na boss battle final, tem uma caralhada de horas de jogo, né, Marquito? Eu não lembro quantas horas eu fechei, acho que eu devo ter fechado com umas 80 horas, por aí, viu? O jogo base em si, nu e cru, demora em torno de 27 horas, tá? Coisa simples, matar o boss e acabou o jogo. Agora, se você quer realmente explorar a lore do jogo, matar todos os chefes, explorar as fases, que nem a gente fez, o jogo
tem sim as suas 63 horas de jogatina, tá? Então imagina, Eric, 3 vezes mais o tamanho do jogo se você explorar, realmente absorver todo o conteúdo que o jogo te propõe. 63 horas é bastante coisa, né? 80 horas talvez eu tenha chutado alto, mas eu sei que eu fiz mais que 63 horas, ainda porque eu fiz primeiro... Várias partes eu fiquei perdido, obviamente, e eu fiz primeiro um final ruim do jogo, e aí quando eu fiquei sabendo que tinham outros, só que aí você tem que fazer mais coisas no jogo, que aí foi onde aumentou as minhas horas de gameplay pra poder fazer esses outros finais, mas vale muito a pena. Fala a verdade, Eric, você demorou tudo isso porque você é ruim, você morria direto. Mais pra frente eu vou concordar com você, Marquinhos, eu tenho uma história boa pra contar sobre isso. Vamos então já aproveitar e falar dos personagens, como a gente falou. O receptáculo somos nós, o Marquito disse bem, que é um besourinho, né, Marquito? Ele tem um ferrãozinho dele, e aí tem a de personagem, tem a Hornet também, que a gente já falou que é a princesa do reino, que ela inicialmente tenta impedir os nossos avanços, simplesmente porque ela entende que não é nosso destino ali, e a gente... Putz, já é uma boss battle foda, hein, Marquito? Nossa, difícil. Logo de cara, enfrentar a Hornet não é fácil, não. Ela não é o primeiro boss do jogo, antes dela tem aquele besourão que é dificinho também, mas ela, nossa... E ela gosta de bebidas, né, Marquito? Que ela tem 2 golpes que ela fala, chá! Chá! E o outro ela fala, Guaraná! Guaraná! Você foi os áudios aí. Ela gosta de bebida. Mano, que boss battle difícil que é essa primeira. E ali o jogo pra mim já mostra a dificuldade dele. Fala, ó, mano, você tem grandes desafios aí pela frente, porque é difícil você pegar o RNG dos boss, é difícil você pegar, saber o script de cada boss. E a Hornet, ela primeiro nos enfrenta pra testar se a gente é digno. Acho que é um bagulho meio que assim, né, Marquito? Vamos ver se esse cara é digno de seguir essa jornada. Aí a gente consegue ganhar dela e ela fala, ó, segue a primeira esquerda aqui, pega o 7367. Vai buscar a sua origem, né? Vai buscar a sua origem. E a gente tem outros encontros com ela durante o jogo, e tem uma segunda batalha com ela também de novo, ela testando se a gente é digno de continuar, de encerrar a nossa jornada, e também uma outra batalha muito foda. Ela é uma filha da puta, de ajudante não vi muita coisa não, viu, Mike? Ô, Eric, como assim? No final ela ajuda a gente, Eric. Tá, no final ela ajuda a gente, verdade. Aí a gente falou, por que a Hornet é a princesa, né, Marcolino? Ela é filha do Rei Pálido, que é quem criou o Cavaleiro Vazio, os outros receptáculos, junto com uma das sonhadoras que o Marquito falou, que é a Tesselan, a Hera, que ela é a rainha das aranhas, Marquito, que é a mãe da menina Hornet. E aí, além dos outros sonhadores que o Marquito falou, tem a professora, que é a historiadora, que é a Monomon, e o vigia da cidade é o Lurien. Esses são os 3 sonhadores. Além disso, tem a Radiança, que é a entidade que era cultuada, né? Que ela é uma mariposa grandona, né, Marquito? Ela tem um formato de mariposa, né? Eu sempre olhava ela como parecido com uma coruja. Não sei se você tinha essa impressão também. A partir de agora eu vou começar a ter, mas não. Como ela criou as mariposas, então ela criou meio que de acordo com a sua imagem semelhante, assim, digamos. Por isso que eu sempre achei ela mais parecida com a mariposa mesmo. Ela é uma coruja mariposa, a Radiança, né? E aí eu coloquei aqui que a gente tem também alguns personagens... Tem vários NPCs durante o jogo. Por exemplo, a Monomon tem um ajudante dela que durante o jogo a gente encontra com ele algumas vezes. E, em resumo, os personagens, digamos, principais são esses, né, Marquito? Tem sim alguns personagens que você compra mapas, compra itens. Que é o Cornifer, que é o cartógrafo. Que é legal, todo mapa que você chega, você escuta ele e você vai dizer, mano, o cara do mapa tá por aqui. E aí quando você chega nele, você tem que comprar o mapa com gel, que é a moeda recorrente de Hollow Knight, e aí ele libera o mapa daquela região que você está, pra você ver os caminhos que você tem que tentar fazer, né, Marcolino? E o ferrão tem uns upgrades, tem também os mestres dos ferrões, que a gente batalha com eles, e aí eles te dão uma arte do ferrão. E aí mais pra frente a gente pode até falar que cada uma tem uma condição diferente, dá um tipo de dano diferente. E aí tem outros NPCs, tem vendedor, tem um NPCzinho lá que, tipo, você encontra ele em vários pontos do jogo, que é como se fosse todo jogo tem isso, é um cara que você encontra em vários pontos do jogo e ele tá lá, passeando, você não sabe como é que ele chegou lá, mas ele tá lá, né, Marquinhos? Mesmo os personagens mais desinteressantes têm sim uma lore super interessante por trás explicando o porquê. É uma jornada de vários heróis, né? Próprios NPCs, né? Os que têm ainda consciência, que não foram ainda 100% infectados pela Radiança, ainda procuram um propósito ou vão atrás do propósito deles, é bem da hora. Chega, né, Marquinhos, dos personagens, vamos falar das gameplays, como é que funciona o jogo em si? Já começou a falar dos mapas, né, Eric? Talvez o mapa em si seja nos pontos fracos do jogo, que ele chega a ser confuso, né? Ele não é um mapa que te dá nenhuma liberdade. Que você começa usando o mapa nu e cru. Você não tem mapas liberados, você não tem nada liberado. É só um mapa que
que você nem sabe onde você tá no mapa. Para você saber onde você tá no mapa, o que você precisa? De um amuleto específico. A gente ainda não falou nada de amuletos, e sim, amuletos são utilizados para facilitar a sua gameplay no jogo, e aí tem diversos estilos de amuleto que fazem combos entre si, que te ajudam na sua jornada. Só explicando, é como se fosse os amuletos, né? De todo jogo é pra gente formar as builds, né? Existem várias builds dentro de Hollow Knight. Inicialmente a gente começa com 3 encaixes de amuleto, e aí a gente pode encontrar mais 8 durante o jogo, totalizando 11 encaixes. Só que assim, por exemplo, um amuleto, às vezes ele vai gastar um encaixe só, mas aquele amuleto que é muito bom, por exemplo, o que te dá mais dano na espada, ele vai custar 2 encaixes. Aí você tem que ficar fazendo esse joguinho, pô, e aí? Vou usar esses 2 encaixes ou vou usar só esse de 1? Eu ficava nessa dúvida. Pô, eu tenho certeza que tinha uns amuletos lá que era uma merda, pra mim, que deve ter gente que achou maravilhoso porque combou ele com outro amuleto e... Eu costumo dizer, Marquinhos, que todos os jogos que a gente joga, a gente é noob, né, Marquinhos? A gente explora 1% do que é a capacidade do jogo. O próprio Nioh, que a gente citou anteriormente, também tinha umas builds. Todos os Soul-likes são assim. E o Hollow Knight não fica muito atrás. Tinha um outro negócio que era interessante também dos encaixes. Você podia usar somente 11 encaixes. Mas isso não me impedia de usar mais amuletos, Marquitos. De explorar e colocar... Por exemplo, 13 encaixes, só que aí o meu boneco ficava sobrecarregado. Existia, então, um ponto negativo, que era o quê? O dano que eu sofria era dobrado. O ponto positivo era que o quê? Eu poderia combar, ter mais amuletos do que o meu encaixe permitia, né? Você chegava a usar muito esse bagulho de sobrecarregado, Marquito? Eu não usava. Eu achava que não valia a pena. Você já citou muito bem que a gente era noob no jogo. Então, por exemplo, o nosso personagem tem ataques de espada e tem magias. Eu focava praticamente todo o meu gameplay em espadas. Eu não usava tanto magia assim. Então, meu gameplay era voltado à espada, então eu não podia ficar sobrecarregado. Eu não era bom o suficiente para desviar dos golpes, então eu tinha que estar rápido com o boneco, eu não podia estar sobrecarregado. Agora, se eu fosse usar uma gameplay de magia, talvez, pode ser que com as magias, com as mecânicas, eu poderia sim ficar sobrecarregado sem nenhum problema. Mas essa, pra mim, é a maior graça do jogo, Tarek. Você não tem um jeito certo de jogar ele. Ah, você tem que jogar com magia. Não, você tem que jogar com espada. Ah, você tem que jogar com dashes absurdos. Você joga do seu jeito e vai funcionar. Quer jogar só com dash? Você consegue dar dash e dano ao mesmo tempo. Quer jogar só com magia? Você consegue jogar com magia. E por aí vai. Uma outra característica interessante do Hollow Knight, você não tem poção de cura. Existe as almas no jogo, e aí, como a gente é um receptáculo, conforme a gente vai batendo nos inimigos, vai enchendo umas barrinhas com essa alma, né? Com essas almas. Essa alma, ela pode ser usada tanto pra gente soltar a magia, quanto pra restaurar a nossa vida, que é através do foco, que é uma magia. Você segura o B no Xbox ou bolinha no PlayStation, e aí, de acordo com o tanto de alma que você tem carregado, é o tanto que você consegue recuperar da sua vida. O boneco fica parado focando. E aí é legal que, por exemplo, a maioria dos jogos, a magia gasta MP somente, né, Marquito? Nessa não, você tem que pensar, pô, e agora? Eu vou dar muito dano de magia nesse boss ou vou guardar porque se eu tomar dano, eu vou gastar essa minha mana pra recuperar a minha vida? E aí um dos amuletos que eu lembro que eu usei bastante é porque tem um amuleto que eu precisava no jogo que fica em uma das seções mais filhas da puta que existe no jogo, que é o próprio Palácio do Rei Pálido, que é o Palácio Branco. E lá, pra quem já me ouviu falar de Metroidvania, todo Metroidvania tem que ter aquela seção de parkour impossível. Nesse Palácio Branco tem o parkour ultra impossível. Qualquer coisa você toma dano, qualquer coisa você morre. E aí tinha uma build que o que acontecia? Você juntava poder de magia, poder de alma, batendo nos inimigos ou em algumas estátuas, né, Marquito? Existia uma build que, se você tomasse dano, você juntava alma. Então virava uma sinergia. Eu tomava dano do palácio e esse dano virava alma. E o que acontecia? Eu chegava na plataforma, focava, restaurava minha vida. Próxima plataforma, tomava dano, e a minha vida ia acabar, mas eu enchia a minha barra de mana. Ia lá e restaurava a minha vida. Aí eu só consegui passar dessa parte do palácio fazendo isso. Tem gente que passa sem isso? Com certeza. Mas foi uma build que eu encontrei na internet e falei, porra, legal. Aí é o que o Marco falou. Existem N formas de jogar. Esse era um amuleto que eu só coloquei nessa hora e acho que depois disso eu continuei com ele, Marquito. Então o jogo também ajuda quem é noob, né? Quem realmente não tem o dedo suficiente pra passar, facilitando, te dando vida, vai assim, digamos. O ponto importante da vida é que, beleza, em plataformas era fácil você parar e restaurar a sua vida. Ok. Agora, contra chefes, restaurar a vida demorava, 3 segundos, 5 segundos. 3 segundos, meus amigos, é tempo, viu? Tinha sim os amuletos pra diminuir esse tempo, mas mesmo assim, você tem que usar em momentos estratégicos, em momentos críticos ali que você tem certeza que você não vai tomar nenhum golpe quando o chefe te atacar. Imagina você ali com uma vidinha,
morrendo de cagaço, o chefe pulando na sua direção e você tendo que planejar o tempo certo pra recuperar a sua vida. Não era fácil. Nossa, nem um pouco, porque, como eu falei, você tem que segurar o botão e o boneco entra em foco. Ele fica realmente parado como se fosse o Goku concentrando o ki dele. E aí, nesse momento você tá 100% vulnerável. Aí entra o que eu falei lá atrás, das boss battle. Saber o script do boneco. Saber o script do boss, né, Marquito? Tinha hora que a gente fala assim, pô, não, esse é o momento que ele vai dar uma... que é o cooldown do boss. Ele vai dar uma respirada, então é agora que eu vou... Agora é a hora. Agora é a hora. Fora que é igual jogar Souls-like. Às vezes a gente escolhe o momento errado, vai tomar uma poção bem na hora que o boss dá o dano. Aí você perdeu um foco, né? E tirando o fato de ter inúmeros amuletos, o Eric mencionou o Palácio Branco. Para passar das dificuldades desse palácio, nós precisamos usar todas as habilidades possíveis e imagináveis que a gente pegou durante o jogo todo. E para usar tudo ao mesmo tempo não era fácil. A gente não tem esquiva no começo do jogo, né? O dash é algo que é coletável, ou meio que obrigatoriamente, o jogo te empurra pra lá, né? Existem algumas habilidades que são opcionais, na verdade, mas o dash é obrigatório, que é o manto da asa de mariposa, Marquito. Eu acho legal que tudo tem nome de bicho, né? Então o dash é o manto da asa de mariposa e a gente pode dar dash no chão, dash no ar, mas ele é limitado, né? Tipo, não é uma coisa que você dá um puta de um dash, é uma esquiva. E uma outra, então, habilidade importantíssima, Eric, é você ficar preso na parede, assim, digamos, estático na parede. Você pula e se agarra à parede. Pra você dar aquela escalada, né? Você pula, agarra, pula, agarra, pula, agarra. Então você consegue ficar parado segurando a parede, que é a garra de louva-a-Deus. Muito útil em várias boss battle, que a gente só se agarra na parede enquanto o boss tá dando dano no chão. Se cagando de medo pra descer no chão novamente. Outra habilidade que a gente pega, que é essa que eu falei. O dash a gente não voa, mas é possível voar, entre aspas, nesse jogo, que é quando a gente pega o coração de cristal, que é um dash potente, né? Você segura o botão do dash um tempo, ele dá um foco, e aí o boneco sai como se fosse um foguete. Realmente falta sair fogo da bunda do Vessel, né, Marquito? É até engraçado que o Eric tá comentando a respeito desse poder. O Eric pegou como se fosse o terceiro poder pra ele. Pra mim, foi no quinto poder, foi bem mais pra frente no jogo. Então, novamente, né, Metroidvania não tem ordem certa pra se seguir. As habilidades que eu pego é uma ordem diferente das habilidades que você pega. De qualquer forma, essa habilidade também é muito boa, que você consegue realmente atravessar o jogo todo voando, né? Então você consegue realmente ter aquele momento que você consegue só voar e não precisa andar pela fase. Mas novamente, no Palácio Branco não é só voar, né? Você tem lâminas por todo que é lado, tem que parar, tem que analisar, agarrar a parede e também utilizar a próxima habilidade, que é as asas do Monarca. Que aí sim, que é o pulo duplo, o famoso do pulo duplo. Normalmente a gente tá acostumado a pegar o pulo duplo logo de cara, né? Pega a rolada, pega o pulo duplo, mas não. Aqui nesse caso, foi a quarta habilidade que normalmente as pessoas encontram pra habilitar. Cara, e é bem isso mesmo, né? Porque o pulo duplo é a habilidade que todo mundo, quando fala, aí, peguei o pulo duplo, agora estou no jogo. Mas também é muito útil, porque chama-se Asas do Monarca exatamente por causa disso, né? Na hora que o bonequinho dá o segundo pulo, abre uma asinha atrás dele, e aí ele meio que flutua. Cara, a maioria, né, dessas habilidades são importantíssimas em Boss Battle, que é o que eu falei lá no começo, né? Os danos a gente só toma porque a gente quer. Dá pra desviar usando as habilidades. Exatamente. Já a próxima, Marquito, por exemplo, que tá aqui, que é a Lágrima de Isma, essa é uma habilidade que ela não é utilizada em Boss Battle, e ela é mais utilizada, realmente é a única que eu vejo aqui, que é a habilidade utilizada para superar obstáculos no mundo. E eu fui pegar essa habilidade lá pro fim do jogo quase, porque ela te evita de tomar dano de ácido, que tem alguns ácidos durante o jogo, algumas piscinas quentes, que se o boneco cai, ele morre, né? E quando você tá com essa Lágrima de Isma, quando você pega a Lágrima de Isma, ele aprende a nadar, né? E aí você libera várias partes do mapa para você poder explorar. Essa realmente é aquela habilidade de gameplay, né? Realmente é para quem gosta de explorar. Se você quer só terminar o jogo, provavelmente você não vai utilizar ela. Mas se você quer ver cada cantinho do mapa, explorar, pegar todos os itens possíveis, é super essencial ter a Lágrima de Isma. Outra habilidade, Eric, que também não é tão importante. Olha lá, hein? Essa aqui eu vou tomar cuidado em falar que não é tão importante. Ela não é tão importante assim para batalhar, não é tão importante assim na gameplay no geral, mas ela é super importante pra lore do jogo, que é o Ferrão dos Sonhos. O Ferrão dos Sonhos é uma arma assim, só que ele não dá tanto dano. E o dano dela não é dano físico, ele dá um dano mais moral na criatura, assim. Um dano espiritual, né? Consegue pegar mais almas do inimigo. Então, ao bater no inimigo, você consegue sim recuperar um pouquinho de alma, que é aquela habilidade utilizada para soltar magias, sim. Então, utilizando o Ferrão dos Sonhos, você consegue recuperar mais alma do inimigo. Então, para quem usa builds, por exemplo, de magia, é ótimo. Você bate com o Ferrão dos Sonhos, recupera mais almas, consegue soltar mais magias em curto espaço de tempo. Porém,
o Ferrão dos Sonhos não é só utilizado para batalhar. Como eu disse, você consegue explorar sim os sonhos dos seus inimigos e os sonhos dos chefes, liberando assim então finais secretos, explorando mais a lore do jogo. E até liberar boss battles, né, Marquito? Tem chefes que quando a gente passa por ele tá salão de boa, você troca ideia e não faz nada. Quando você ataca ele com o Ferrão dos Sonhos, aí você entra no sonho dele e batalha com ele lá dentro, que eles estão aprisionados dentro do próprio sonho. É uma ferramenta interessantíssima. E aí a última e muito importante do jogo é o Manto Sombrio, que chega em alguns momentos do mapa que tem umas paredes pretas. Como eu falei que tem o vazio ele é representado por uma névoa preta. E a gente não consegue atravessar ela. Só quando a gente pega o Manto Sombrio, que assim, é algo endgame, lá no final do jogo mesmo, que você pega, que a gente libera essa habilidade de poder quebrar essas paredes sombrias, e a gente também consegue atravessar os inimigos com esse dash. O Manto Sombrio é uma evolução do dash, né, Marquito? Com o dash em si você não consegue, o dash é só realmente para escapar dos golpes. Com o Manto Sombrio não, você realmente consegue atravessar objetos com ele. Essa última, Marquito, eu fui conhecer ela agora, eu não lembrava dela. Tem uma última habilidade que é a Percepção do Mundo, que realmente você pega no final do jogo, e ela mostra simplesmente o percentual de conclusão do jogo, para você saber com quantos por cento você tá. Porque o Hollow Knight é um jogo que você faz mais do que 100%, né? É 120%, né, Marquito? Tem mais habilidades no jogo também. Aquelas habilidades de luta, né? Golpes novos que o nosso boneco aprende com os mestres do ferrão, que são as artes do ferrão. Então essas sim são habilidades de luta, né? Habilidades que você tem que apertar botões específicos para soltar habilidades diferentes. Não é só simplesmente soltar uma magia, dar um golpe, não. Tem comandos específicos para soltar essas artes. E como o Marquito falou, né? Não existe jeito certo de jogar. Para você liberar essas habilidades, você tem que encontrar esses mestres dos ferrões em algumas partes do mapa e enfrentar eles, e são batalhas difíceis. Eu enfrentei todos, eu liberei todas as artes dos ferrões. Eu usava alguma delas? Uma só, que é a de segurar o botão e o golpe sai mais forte. As outras eu nem tentava usar. Aí hoje que eu fui ver na wiki, tem umas lá que você tem que dar um Hadouken mesmo, fazer o movimento no controle para poder usar. E burro sou eu. Então quem for começar a jogar Hollow Knight, dê uma atenção nas artes do ferrão, né? Você usava, Marquito? Porra nenhuma, eu achava dificílimo usar o momento certo pra usar elas. É que nem recuperar a vida, você tinha que ter um momento certo pra recuperar a vida. E as artes do ferrão também, você tinha que usar o golpe de uma forma que encaixava direitinho. Então não era simplesmente apertar o X pra dar o golpe, era apertar pra baixo e pra cima e X. Nisso, o chefe já pulava na sua cabeça e, meu amigo, já era, acabou. Então eu evitava de usar pra não perder vida. Então eu sim era noob jogando. Nós somos. Mas você tinha todas liberadinhas, né? Só pra falar, não, sim. Liberei todas aqui. Outro bagulho que eu vou puxar aqui, Marquito, que é interessante sobre você não ter jeito certo de jogar, às vezes você consegue fechar o jogo sem tudo. Falando, existem magias, a gente tá sempre falando magia. A primeira magia que nos é apresentada é o foco, que é a de restaurar a vida, né? Que você segura o botão e restaura. Aí nós temos, Marquito, o espírito vingativo, que é como se fosse um Hadouken, né? Um Kamehameha. Ele solta uma alma pra frente e dá um dano considerável nos inimigos e quem tá atrás. É como se fosse um espírito indo na direção do inimigo. Usava muito essa. Uma outra, Marcolina, é o mergulho desolador, que é uma investida no chão. Quando você tá no ar, você aperta o botão da magia aí pra baixo, o boneco simplesmente dá uma investida no chão e dá um dano absurdo em quem tá embaixo. Ótima. Aí chega na magia, Marquito. Eu só fui saber da existência dessa magia no fim do jogo, que são os espectros uivantes, que ele dá um dano aéreo. O boneco simplesmente, nosso boneco, você aperta o botão da magia aí pra cima, ele solta os espíritos dele pra cima. Cara, eu passei uma grande parte do jogo sem ter essa magia. Eu tenho um carinho especial por Hollow Knight, que foi por causa dele que comecei a fazer live. E criei o canal do Vai Lugar Hoje por causa de Hollow Knight, que eu fazia lives pro Marquito assistir pra ele me ajudar quando eu tava perdido. E aí de vez em quando aparecia uma pessoa ou outra pra dar umas dicas. Aí foi quando apareceu o Phelps, que é um cara que a gente... Um menino, né? Na época. Eu acho que ele tinha 13 anos quando começou a assistir a gente. Outro dia eu tava fazendo live, ele apareceu, ele tá com 16 agora, mas eu até assustei. Falei, nossa, tá um menino, te peguei no colo. E aí ele que me falou, pô, quer uma dica pra matar esse boss? Tá te faltando tal magia. Vai em tal lugar e pega ela. E aí eu fui atrás e peguei essa magia de dano aéreo. Doideira. Você chegou a pegar todas antes do fim do jogo, Marquito? Então, Eric, novamente, né? É importante dizer isso. O jogo tem 120%, eu praticamente fiz 100% do jogo, tá? Então não fui além. Então 100% do jogo eu peguei todas as magias, peguei todos os poderes. Mas, Eric, a magia... Pra mim era algo difícil de usar. Eu só usava realmente aquelas almas que eu pegava pra recuperar a vida. O meu problema era com a vida. Então eu não podia perder alma
usando magias, porque senão eu ia ficar sem vida, sem ter como recuperar a vida. Então simplesmente eu ignorei as magias. E vendo gameplays hoje, é praticamente obrigatório usar magias, e principalmente essa que você acabou de comentar, aquela do leque, né, que ataca no alto. É, que ataca no alto. Porque muitos dos inimigos, dos chefes, eles vencem por cima. E essa magia meio que quebrava o ataque deles. Você soltando a magia no momento certo, ele não pulava na sua cabeça, ele meio que tomava o dano e caía de lado. Então você conseguia quebrar a postura do boss e dar um ataque extra, por exemplo. Passei o jogo inteiro só dando ataque e sofrendo dando dash. Quem lembra do episódio de Nioh que o Marquito fechou o Nioh só na porradeira? Ele é desses aí, ele é anti-magia. Os espectros uivantes eu tinha, que é o dano aéreo. Porém as magias, elas têm uma evolução. O espírito vingativo vira a alma sombria, o mergulho desolador vira a escuridão descente, e os espectros uivantes viram o grito do abismo. Então é esse grito do abismo que eu não tinha pego, eu nem sabia da existência dele, nem sabia que dava pra evoluir a magia, na verdade, que aí um moleque me deu a dica em live, e eu utilizei ela pra matar o boss final e me ajudou, nossa, absurdamente, 100%. Só consegui depois disso. Então tem esse ponto legal também. Mas dá pra fechar o jogo sem evoluir a magia. Da gameplay, Marcolino, em resumo, é isso. Faltou só a gente dar um pouquinho mais de detalhe no que eu disse que tem uns elementos de Souls-like, que é realmente, quando o nosso personagem morre, a gente volta pro checkpoint, que são os bancos, por isso que o Marquito brincou no início, que é o banco da praça. O banco da praça é a bonfire do jogo, né? Existem vários deles espalhados durante os mapas. Assim que você senta, é um checkpoint nele que você consegue mudar seus amuletos. E quando você morre, você volta pra ele. Quando você morre, acontece o quê? Você perde metade da sua vida e seu dinheiro. Você tem que ir até onde você morreu e a sua alma tá lá, né, Marquito? Que é algo legal, a sua alma te ataca, né? Você tem que botar ela de volta no seu receptáculo. Aí você mata, né? Você dá uns golpes nela, ela volta pra você, aí a sua vida recupera e seu dinheirinho volta. Se você morrer durante esse tempo, você vai voltar pro banco e aí você perde todo o seu dinheiro. Isso é algo legal do jogo. Pô, legal, Eric. Não satisfeito de você ter que voltar pra buscar a sua alma perdida junto com o seu dinheiro, você tem que batalhar ainda com a sua alma. Ou seja, pra chegar na alma não é tão simples assim, já que você tá só com a metade da sua alma disponível. Então as suas habilidades, suas magias já estão limitadas por conta disso. Então é bem provável que você vá tomar dano, vai sofrer no meio do caminho. Aí você chega lá na sua alma com uma vidinha só sobrando e você perde tudo pra a sua própria alma te mata, Eric. Vagabunda. Até porque geralmente a gente morre no lugar que tá infestado de insetos. Então às vezes a gente tem que enfrentar ela e os outros insetos junto, né? Cansei de morrer pra ela. O jogo tem uma mecânica até que é interessante de banco. Você consegue guardar o seu rico dinheirinho nesse banco, mas mesmo assim, né? Não é tão simples guardar no banco. Você tem que ir até o banco. E pra mim é um dos problemas, dizer que isso é um problema é complicado, mas é um dos pontos do jogo que dá uma certa cansada, que o Elden Ring, por exemplo, nos facilitou, que é a viagem rápida. O jogo praticamente não tem viagem rápida, porque você não consegue viajar de um banco para outro. O que você consegue é utilizar os meios de transporte do jogo, que são o transporte de besouros. É muito legal isso da ambientação, é muito bom. É muito louco mesmo. São túneis gigantes com besouros enormes e é como se fosse uma linha de trem. Tem o trem também, que é um ponto de viagem rápida, mas os besouros em si, ele é como se fosse um cavalo, assim, que você chama, ele parece correndo do nada, aí você sobe nele e consegue ir para outros pontos do jogo. Mas você tem que ir até esse túnel onde está o besouro para poder fazer a viagem rápida para outro túnel do besouro. A quantidade de túneis de besouros são muito menores que a quantidade de bancos, então seria muito mais prático a viagem rápida ser por conta dos bancos, mas não. Isso é algo legal do Blasphemous, por exemplo. O Blasphemous tem os besouros, que são os espelhos. Você entra num espelho e sai e você pode escolher um outro espelho em alguma outra parte do mapa. E também tem os bancos, que são os pontos de oração. Dependendo de uma quantidade de doação que você faz na igreja, esses pontos de oração vão evoluindo até um certo ponto que eles viram viagem rápidas entre eles. Aí é o que você queria que tivesse no Hollow Knight. Um banco sendo viagem rápida até o próximo. No Blasphemous isso é legal. Tá, não é que eu queria, sabe? É até contraditório. Mas seria legal se tivesse, né? Então, porque aquilo, é gostoso você passear pelo jogo e sentir a dificuldade do jogo. Não é, eu vou fazer uma viagem rápida. Não pode ser tão simples assim, tem que ter um pouquinho de dificuldade. Só que acaba se tornando um pouco cansativo, né? Toda hora que você quer ir pra outro lugar, o mapa é gigantesco e o mapa não é fácil de se entender. Toda hora você tem que ficar olhando o mapa, achando um túnel de besouro pra pegar, então carona com esse besouro. Mas é legal, a animaçãozinha do besouro. É muito boa. E o
bonde é algo que ele conecta uns pontos da cidade, que é os pontos mais baixos da cidade, e você acaba liberando até mapas, digamos que escondidos e secretos do jogo através do bondinho. Primeira parte que você encontra o bonde, o passe do bondinho é lá na cidade das aranhas, que é o Ninho Profundo, e aí com isso ele te conecta lá para outra ponta do mapa, que é a Borda do Reino, que é onde tem a localização do Coliseu dos Tolos, que é a arena, que são 3 hordas que você enfrenta. Eu fraquejei. Não conseguiu, Eric. Marquito fez as 3, eu só consegui fazer 2, a terceira eu não conseguia por nada. E aí eu desisti, fui fraco. Tem alguns outros boss opcionais que eu desisti nesse jogo também, Marquito, inclusive. Que vergonha, Eric. Não vou conseguir, deixa quieto, valeu. Passei. Muito sofrimento, né? Muito sofrimento. Realmente, o jogo não é fácil, tá? A gente tá tentando aqui deixar o jogo mais prático de se entender, mas os chefes em si... Putz, lá vai eu entrar em contradição. Ao pesquisar sobre o episódio de hoje, eu vi sim algumas tier lists de pessoas do YouTube elencando a nível de dificuldade dos boss, Eric. A maioria dos boss era tudo ranking F, Eric. Nem E, nem D, nem C. Caralho, tudo F. Pra mim a maioria é A ou S, você tá louco. Cara, o S teve 3 chefes na maioria dos vídeos que eu vi. O A teve 2 ou 3, o restante foi tudo C, D, E e a grande maioria F. Eu acho que a gente ou é muito ruim ou o pessoal realmente é muito bom, Eric, porque não consigo entender. A mescla dos dois, né? Sim. A gente sofria com o boss, mas eu joguei Hollow Knight uma vez. Não fiz uma rerun nenhuma vez. Por exemplo, Marquito, que eu falei que mais pra frente eu vou citar como fui noob. Existe um chefe no jogo que é o Receptáculo Quebrado. Ele é parecido com a gente, só que ele está infectado pela radiância. Tem até uma gosma saindo da cabeça dele. Eu fiz 4 dias de live, Marquito, pra passar desse boss. Eu sonhava com esse boss e não passava dele. Eu ia dormir, sei lá, na época da pandemia, 2 da manhã, morrendo, sei lá, 20 vezes por dia e não passava desse vagabundo desse boss. Na verdade, eu não fiz 4 dias de live, eu fiz 1 dia de live, morri pra caramba pra ele. Falei, na moral, não vou fazer live mais não, o pessoal vem morrendo pra esse cara aí. Os muitos viewers que eu tinha, eu falei, não vou fazer live. Eu fiquei sem fazer live por causa desse boss, Marquito. Foi 3, 4 dias até o dia que eu consegui matar ele. Fui ver o vídeo hoje, dá até vergonha, o cara mata com a facilidade, mas mano, como eu sofria com esse boss, eu não entendia o script dele. Várias e várias vezes eu tava... E no Hollow Knight, você não tem noção se você está perto ou longe de matar o boss. Simplesmente do nada ele morre. E então, assim, por vários momentos eu falei, mano, caramba. E aí, sim, o que você tinha uma noção de se você estava avançando na boss battle quando ele mudava o script, mudava o moveset dele. Uhum. Então, por vários momentos, ele já tava, sei lá, no 3º moveset. Eu falei, não é possível, ele tá quase morrendo. E eu ia lá e morria. E esse é um boss que é o que você... Pra mim, o que eu mais sofri pra saber o momento de focar pra recuperar minha vida. Em várias vezes eu ia focar e, tomava dano e morria. Então, pra mim, se a gente for falar de chefes marcantes, esse Receptáculo Quebrado é um que, com certeza, eu sofri tanto quanto... É que a Radiância não conta, que é chefe final, né? Mas sem ser os chefes principais, Receptáculo Quebrado, puta merda. Sonhava com ele, Marquito. Se você morreu, 20 vezes por dia em 4 dias, deve ter morrido umas 80 vezes. Tranquilo. Eu fico imaginando quantas vezes você ficava mudando de amuletos. Agora eu vou tentar matar ele dessa forma. Sim. Agora eu vou tentar usar a magia. Agora é só dash. Usando aquele amuleto que ficava aquela florzinha rodando em volta. Sim, que ela tancava um dano pra você. Nossa, eu usava essa. Nossa, tudo. Não vou lembrar nem como é que foi que eu consegui matar. Sei que, nossa, deu um alívio na alma. Tranquilo. Imagina o grito que você soltou de felicidade. Eu acho que não soltei porque era 3 da manhã, com certeza. Mas fiquei feliz. De experiência com chefes, Eric, eu lembro do clássico, né? Você matar o Mestre das Almas, que é um chefe relativamente difícil, vai. Não é o chefe mais difícil do mundo, mas é um chefe difícil. Aí você tá felizão achando que você matou ele, Eric. E é aquele clássico, né? Chefe em 2 fases. Então você sofreu pra caramba com a fase dele, ficou feliz depois de morrer 20, 30 vezes. De repente o chefe olha pra sua cara e ô, bonitão, não acabou ainda não, cara. Tem a segunda fase, só vem só. E não é uma segunda fase moleza. É uma segunda fase que dá trabalho também. Sofrer pra matar uma vez, morrer, obviamente, pra segunda fase dele e começar tudo do zero. Vamos lá, primeira fase de novo. Todo aquele script que você achou que nunca mais ia precisar guardar na mente, seus neurônios já haviam desconectado já daquele caminho da sinapse, já tinham sido desfeitas. Tem que fazer tudo de novo pra chegar na segunda fase, linkar todos os movesets dele novamente e enfim matar. Putz, viu? É sofrimento. Chefe de 2 fases não deveria existir em jogos. É a minha frescura gamer. Pô, o Mestre das Almas é foda. O Marquito falou, eu tava aqui fazendo sinal de coração batendo forte. Sofri muito nele. E hoje eu vi na gameplay também, eu lembrei desse negócio da segunda fase. Acho que a segunda fase dele nem é nem tão difícil, Marquito. É o desespero de falar assim, meu Deus, eu não posso morrer. E eu acho legal que na primeira fase dele, você vai lembrar disso, tem uma filha da putagem.
tem um moveset dele que ele sobe e dá uma investida em você pra baixo. E você tem que desviar. Chega um momento que ele sobe, ameaça dar essa investida e não dá. E ele vai, aparece do outro lado e dá a investida no chão. Que é pra quê? Putz, ele vai dar a investida, eu vou pular pro lado. Você pula pro lado e aí sim que ele dá a investida. Toma. Mano, quanto que eu tomava de dano desse bagulho. E hoje, quando eu vi o cara fazendo, já me deu aquela memória. Eu falei, puta que pariu. Ele vai fazer isso. Lembrei o quanto que eu sofri. Agora, de chefe marcante, mas que não foi difícil. Foi difícil, mas ele marcou pra mim, não por ser difícil, mas sim pelo moveset e pela batalha em si, Marquito, os Lords Louva-a-Deus. Que é uma boss battle de começo de jogo. Ela é difícil, que são 3 Louva-a-Deus que você enfrenta, mas o que eu acho mais da hora dela é a trilha sonora dessa hora do jogo, que é algo que a gente acabou não citando. A trilha sonora do Hollow Knight e também o áudio de tudo, né? Dos insetozinhos falando, dos boss, é algo muito épico do jogo. E a trilha sonora do Lord Louva-a-Deus, eu tenho até ela salva no meu Spotify. É muito boa, muito, muito boa da Boss Battle. Por isso que ela é marcante pra mim, dos Lords Louva-a-Deus. E sim, é uma batalha bem difícil. Que são 3 Lords Louva-a-Deus sentados no trono. Primeiro vem um, depois vem outro, depois vem outro. Cada um tem um moveset diferente, depois vem os 3 de uma vez. Aí a cabeça dá um nó. O legal desse chefe é toda a ambientação dele, né? Que você chega na área dele, você fala, cara, isso aqui é uma boss battle, certeza, fudeu. Aí você vê que são 3 chefes, você fala, meu Deus do céu, o que vai surgir disso aqui? Aí de repente você tá batalhando com 2 deles ao mesmo tempo. Aí você fala, nossa senhora, haja dedo pra eu desviar de tudo isso. E tudo golpes rápidos, golpes de louva-a-Deus, né? Então Fortes tudo... facas guinzo. É tudo muito dinâmico, a música é muito bonita, a gameplay é muito bonita. A ambientação em si desse boss realmente é impressionante, sabe? Te assusta, te desafia e te dá aquele alívio também. Na hora que você mata um dos 3, você fala, beleza, faltam 2. Aí você mata 2 dos 3, você fala, puta que pariu, eu não posso errar agora. E você obviamente vai errar, vai morrer, vai começar tudo do zero. Mas mesmo assim é um baita desafio, realmente. Esse é um dos chefes mais marcantes pra mim de todos os jogos do videogame, tá? Não pela dificuldade, mas pela realmente ambientação, né? É, por tudo que envolve ele. E é algo legal da lore, que pra você chegar nele, você entra no mundo dos louva-a-Deus e eles são todos hostis. Quando você chega nele, os 3 louva-a-Deus mestres estão sentados nos tronos bem, tipo, imponente. E aí depois que você mata eles, a área dos louva-a-Deus vira uma área pacífica. Os louva-a-Deus não te atacam, a não ser que você ataque eles primeiros. Mas eles te respeitam como um grande guerreiro. Eu acho isso legal também. Um grande matador de louva-a-Deus, né? Muito bom. Os maiores. Muito bom. O meu segundo e último chefe que me impactou bastante também, Eric, não é nem pela dificuldade, porque sim, ele é um chefe difícil, mas também é pela história, pelo gameplay e pela ambientação, que é teoricamente o penúltimo chefe do jogo, que é o receptáculo puro, que é assim o Cavaleiro Vazio, né? Você chega então realmente aquele local onde está aprisionado o Cavaleiro Vazio, você tem que batalhar com ele. É um chefe difícil? É um chefe difícil. Beleza, mas é um chefe icônico, sabe? Ele tá guardando a radiância dentro de si, ele tá com aquela infecção dentro dele, ele tá meio que desesperado, sabe? Ele quer arrancar aquilo de dentro dele. Então chega um certo momento da batalha que ele começa a se esfaquear. Você fala, ele tá tentando se matar? Não, ele tá tentando arrancar aquela infecção de dentro dele porque ele não tá aguentando mais. Então essa cena é muito impactante. No meio de uma batalha, ele chega e começa a se esfaquear assim porque ele já tá no seu limite já. Então você para e pensa, putz, que foda que esse jogo, que lore que ele tem. Muito bem trabalhado, né? Isso dele se matar, hoje que eu fui entender. Quando eu jogava, eu achava que ele tava botando um buff nele. Eu falei, nossa, ele tá botando um buff aí, eu vou ter que... Deixa eu acertar ele agora pra impedir esse buff. Aí hoje assistindo o vídeo que os caras falam, na verdade ele tá tentando nos ajudar e tirar a radiância de dentro dele, né? Porra, é muito foda o momento. Enfim, do jogo em si, falamos tudo que a gente queria falar, né? A nossa ideia sempre é a mesma, né? Eu e o Marquito, a gente não tá aqui pra dar uma aula sobre o jogo, uma aula de termos técnicos. A gente quer passar a nossa experiência e tentar deixar os ouvintes com vontade de jogar, né, Marquito? Pesquisei aqui, Marcolino, no meu querido Googles. Sabe quanto está custando o querido Hollow Knight? Quanto, meu amigo? Me conte. Existem versões que você encontra de PlayStation 4 por R$42 no Mercado Livre. Olha que beleza. Olha que delicinha, hein? Um jogo lá de suas 60 horas, um clássico, uma história incrível, jogabilidade marcante. Tudo bem que no Submarino tá 400, não sei de onde que os caras...
Meu Deus do céu. Mas tomando em conta a loja digital, Eric, com a ajuda de R$50, a gente já tá conseguindo ajudar nossos ouvintes a comprar esse jogo, hein? Exatamente, e essa ajuda vem através do nosso sorteio de ouvintes, que é feito todo mês. E para participar é muito fácil, basta nesse momento estar com lápis e papel na mão, Marquinhos? Não, só o bloco de notas Quantos mesmo. anos você tem, Eric? Só o bloco de notas mesmo, porque todo episódio a gente lança uma frase-chave. Quanto mais frases vocês mandarem, mais chances vocês têm de ganhar um gift card no valor de R$50, que pode ser de PlayStation, Xbox, Steam, iFood, Uber, aonde você quiser o gift card, se for acessível, a gente consegue para os nossos ouvintes. Esta é a primeira frase de fevereiro. Vocês podem mandar pra gente tanto na DM do Instagram, tanto na DM do Twitter. Tem um pessoal que tá mandando até aqui nas respostas do Spotify. Isso, quem ouviu sabe que é, né? Quem não ouviu só vai achar que é uma resposta qualquer. É válido também, né, Marcolino? Eu gostaria de pedir, então, para vocês que forem enviar essa frase, mandem sim no nosso Instagram. Ouvintes novos que estão chegando, estão avaliando a gente no Spotify, estão mandando comentários no Spotify, aproveita esse momento, anota a frase e manda pra gente no nosso perfil do Instagram, que é Vai Logar Hoje, tudo junto. Adiciona a gente, já manda essa mensagem que você vai poder concorrer então a R$50 em gift cards, já começando então a partir desse mês de fevereiro. Marcolino, a gente falou que um dos pontos essenciais de Hollow Knight são os checkpoints, que são os bancos que chamamos de banco da praça. Faz um tempinho que a gente não pede para os nossos ouvintes fazerem algo a mais, então é o seguinte, a frase-chave vai ser simples, que é sentei no banco da praça. Mas tem uma música assim, não tem, Marcolino? Eu dormi na praça, essa música não. Se mandarem cantando, ganha mais um ticket, certo, Marquito? E se mandar a risada do Carlos Alberto, Eric, vale mais um ticket também? Vale mais um ticket. Mas não vem, tem uns ouvintes tipo o Chuck que é safado, que manda o áudio da internet. Tem que ser você fazendo. Aí ganha mais um ticket, tá bom, Marquito? Tá bom, vai. Mandando a frase pra gente por texto, um ticket. Mandando o áudio cantando Eu Dormi na Praça, 2 tickets. E finalizando com a risadinha do Carlos Alberto, mas tem que ser a risada, não vem com risadinha fraca, não. Tem que ser aquela risada no meio do trabalho, todo mundo ouvindo, com o Carlos Alberto, que a gente conhece, 3 tickets. Valendo para todos os nossos ouvintes a partir desse mês de fevereiro. Pô, eu costumo dizer nesse final que tá muito fácil participar. Tá fácil, mas ganhar outros tickets não tá tão fácil, tem que merecer. Então é isso. 50 é fácil, gente. Tamo junto. Marcolino, meu amigo, você sabe de algum podcast que recebe o apoio financeiro dos ouvintes e devolve tudo em premiações de volta pra eles? Ah, meu amigo Eric, você só pode estar falando do Vai Logar Hoje, com o seu sorteio de gift cards para os seus apoiadores. Exatamente, Marquito. O melhor e mais recompensador programa de apoio coletivo, eu tenho certeza que é o nosso. Com certeza, porque com os apoios nós conseguimos todos os meses fazer sorteio para os ouvintes e também um sorteio exclusivo para os apoiadores. Verdade, Marcolino. E quanto mais apoio, aquela continha básica, né? Mais sorteios que a gente faz e no fim todo mundo sai ganhando. E falando em ganhar, me diz uma coisa, qual é o valor da premiação desses sorteios, hein? Marcolino, os apoiadores podem ganhar gift cards no valor de R$100, que pode ser de iFood, PSN, Microsoft Store, Steam. Onde tiver gift card, a gente consegue. Ei, que beleza, hein? Tô quase apelidando então esse apoio coletivo como VLH Rewards, já que o custo-benefício dele é altíssimo. Mas me diz aí, quem quiser entrar para esse programa tem que fazer o quê? Ah, é muito fácil, Marcolino. É só entrar em apoia.se/vai-apoiar-hoje e escolher o tier que cabe no seu bolso. Tem tier de 5, de 10, de 20, de R$50, cada um com a sua vantagem específica, Marcolino. Sem falar, claro, daquele tier de R$100, né, Eric? Não, esse aí é um tier secreto, Marcolino, que a gente orienta os nossos ouvintes a entrarem lá no Apoia-se para entender do que se trata, mas eu recomendo não pagarem 99, não 100, tá bom? Ah, bom demais, hein? Depois disso é só dormir tranquilo com a certeza que estará colaborando com um projeto muito legal e garantindo boas risadas com a continuação do nosso podcast. É isso, fácil, prático e recompensador. Ah, como é bom ser apoiador do VLH!
Marquito, depois de tudo isso que a gente falou, eu acho difícil que chegamos à hora da nota. Eu não tenho nem argumentos pra dar uma nota baixa pra esse jogo, tá? Eu vou dar os argumentos do porquê que eu vou querer dar um 10 pro Hollow Knight. Primeiro, foi um joguinho que foi um dos primeiros jogos que você me indicou e que, assim como o Nioh, é um jogo que nos uniu bastante, que a gente ficava trocando bastante ideia, você me assistia em live. É um jogo que me fez começar a fazer live, gostar de fazer live, criar o canal do Vai Logar Hoje. E é um jogo que eu sou testemunho de Jeová, Marquito. Hollow Knight é um jogo... Tem alguns jogos que eu gosto, que eu indico para as pessoas meio com o pé atrás. Puto, o cara não vai gostar. Indico assim, ó, talvez você não goste, hein? Mas Hollow Knight eu falando, na moral, tenta gostar desse jogo aí. Você tem que jogar Hollow Knight. Eu sou o chatão testemunho de Jeová de Hollow Knight. Não tem como ser menos que 10 pra mim, Marquito, em Hollow Knight. Não vou conseguir tirar nota pra nada. Tudo que tem nele, ambientação, gameplay, mecânicas, eu acho animal. E é um jogo que todo mundo tem que testar. Tem que tentar jogar pra gostar, porque se gostar, você vai ficar apaixonado pelo mundo de Hollow Knight. Tem pessoas que têm tatuagem. Eu tenho um desenho salvo do Hollow Knight, que se um dia eu fazer uma tatuagem de games, vai ter um especial pro Cavaleiro Vazio, porque eu gosto muito desse jogo. Ah, não platinou, não jogou nenhuma, não. Foda-se. Meu jeito de jogar é assim. Gostei muito, joguei só uma vez e próximo. Mas o Hollow Knight é um jogo que eu sou testemunho de Jeová, falo isso mais uma vez, então nota 10 para Hollow Knight. Pô, é que eu também não tenho como não dar uma nota diferente de 10, só que eu vou tentar dar umas ressalvas pro meu 10, tá? Não são bem ressalvas, mas são ressalvazinhas. O Hollow Knight, ele usa, o que a gente comentou, muitos elementos dos jogos do tipo Souls. Então a própria história dele não é uma história fácil de você entender. Você não entende a história, tanto que a gente foi realmente entender de verdade como funciona o universo de Hollow Knight estudando para esse episódio. Então o jogo em si ele não começa sendo nota 10. Ele é um jogo nota 8, nota 9, ele se torna nota 10 a partir do momento que você realmente entende do que você está fazendo. E bom, a não ser que você realmente pare a sua gameplay e vá estudar sobre o jogo, você não vai terminar o jogo entendendo ele. Você vai estar, beleza, matei ali um Cavaleiro Vazio que estava com uma infecção, que é a Radiance, e beleza, legal, bacana o jogo. 9. Mas aí se você realmente entrar na lore do jogo, você vai entender toda a parte do Rei Pálido, da Rainha Branca, da própria Radiance, como ela iniciou aquele universo, e sua mente vai bugar. Você vai falar, caralho, velho. A gente gravando esse episódio, eu pelo menos fiquei com muita vontade de rejogar o jogo sabendo da lore, sabendo de toda a história. Todas as localidades das fases, aqui é uma floresta, aqui são inimigos, personagens de um grupo específico, então é um rei específico que comandava essa área. Aqui é a Cidade das Lágrimas. Aqui era onde era a capital, onde o rei dominava, onde o rei governava. Então tudo começou aqui. O palácio, puta, você vai vendo cada localidade, você vai linkando com a lore do jogo, você vai ficando com muita vontade de rejogar para você rever tudo de uma forma diferente. Então essa pra mim é a minha única ressalva, tá? É aquilo, é uma ressalva ok, porque realmente esse tipo de jogo é feito pra ser assim, é feito pra você não entender de primeira, é feito pra você pesquisar a história e ir a fundo. Então, por isso que eu não tô tirando nota em relação a isso. É 10 com essa pequena ressalva. A parte da viagem rápida, essa parte mais de gameplay, detalhezinho, é coisa mais minha. Então também não acho justo eu tirar nota em relação a isso. Também faz parte do jogo e o jogo envelheceu bem. Então é um jogo de 2017, não é tão velho assim, tem lá seus 7 anos, envelheceu bem. Pegue, jogue, aproveita que tá um preço muito bom, não tenha medo de jogar um Metroidvania, ele é desafiador, ele não é difícil, ele é desafiador. Você vai se sentir encorajado para conseguir matar chefes e propor novos desafios para você mesmo e querer explorar todo esse universo. Espero que vocês tenham gostado e tenham tido vontade de jogar esse jogo depois do nosso relato aqui hoje. Ele é recompensador, né, Marquito? Só completando o que você falou sobre a história pra gente encerrar de vez. Eu até comentei com o Marquito no começo, é bem difícil a história do jogo, explicar ela, não tem como a gente se aprofundar muito, mas também o jogo ele não se vende como um jogo que assim, entenda a minha história, ele se vende como um jogo assim, curta essa jornada, e a jornada de Hollow Knight vale muito a pena pra depois você ter a vontade de entender a lore. Ele é muito mais a gameplay dele do que a história em si, sendo que a história também é foda. Eu acho que na verdade ele é 10 e com a história ele vira 11, Marquito. Estou empolgado, empolguei. É até um ponto importante, tá, Eric? O jogo em si, a ambientação dele é perfeita. Então primeiro jogue pela ambientação. E outra coisa, são mais de 140 inimigos únicos. 140, a gente tá 42 chefes. É coisa pra caramba. Então é tudo muito bem feitinho, muito feito com carinho, feito com amor. Cara, só joga, vai gente, pelo amor de Deus, terminou esse episódio, vai jogar. Tiver baratinho,
veja com coração, com carinho. E você que pensa sempre assim, pô, eu olhei, não gostei, não achei que não vou gostar. Tenta, só tenta, né? Vai lá, aquele diabinho, né, Marquito? Vai. Cadê Hollow Knight? Muito bom, Marquito. Vamos aos recados finais, então. O Marquito falou um pouco antes da nossa frase de ouvinte sobre as nossas redes sociais. Vou repetir, né? Seguir a gente em todas elas, @vailogarhoje. Twitter e Instagram são os que a gente mais usa. Terminou de ouvir ou apareceu na sua timeline a gente aí? Curte, compartilha, comenta. Quanto mais pessoas compartilharem, mais pessoas ficam sabendo do nosso podcast. E isso é ótimo pra mim e pro Marcolino. Também é importantíssimo que vocês deixem aquela avaliação máxima no seu agregador de podcast favorito. Principalmente quem tá nos ouvindo no Spotify, deixar aquelas 5 estrelinhas. E por último, mas não menos importante, somos um podcast associado da nossa querida Amazon. Se forem comprar algo lá, usem nosso link de associado. O link está em destaque no nosso Instagram e um history em destaque. E é isso, Marcolino. Eu costumo dizer que é muito importante os nossos ouvintes passarem à frente a palavra do Vai Lugar hoje. E agora vai ser uma ameaça. Se não passarem pra frente, eu vou infectar vocês todos igual a radiância. E eu fui, tamo junto. Hoje, meu amigo, eu tive certeza que não sou mais um cavaleiro vazio. Depois de ter todas essas informações do jogo, entender melhor a lore do jogo e poder passar tudo isso pra vocês, eu estou um cavaleiro completo. Então agradeço essa oportunidade, me sinto muito melhor graças a todos vocês. Valeu, pessoal. Fui! Vocês que acabaram de ouvir essa música maravilhosa que é da Batalha dos Louva-a-Deus, chegaram e serão premiados com o spoiler do final do jogo, certo, Marquito? Exatamente, Ed, que a gente contou aqui no decorrer do episódio o básico do jogo, né, que a gente chega então na cidade e nosso objetivo inicial é realmente liberar aquele casulo onde está aprisionado o guerreiro vazio e matar as 3 sonhadoras, para então sim enfrentar o guerreiro vazio e então terminar com aquela infecção. Esse é o lore principal do jogo, né? Realmente matar esse chefe. Só que só matar esse chefe não é o suficiente. Por quê? Porque ao matar o guerreiro vazio, nada acontece de diferente. Você realmente livra aquele guerreiro vazio da radiância. Do fardo dele, né? Então, do fardo dele, e você então pega toda a radiância para si. Então você se torna o guerreiro vazio. Até então você era só um guerreiro. Agora, a partir do momento que você mata o guerreiro vazio
e deixa então a radiância penetrar no seu corpo, você se tornar então um novo vaso, um novo receptáculo da radiância, esse é o final teoricamente ruim, né, Eric? Aquele final que realmente você não fez nada do demais, você simplesmente seguiu aquilo que o jogo te propôs no início. Matar as 3 sonhadoras e matar o guerreiro vazio. Foi uma famosa gameplay feita, né? Obrigado por nada. Mas, pô, mesmo o final ruim, a cutscene é muito louca, né? Da radiância entrando nele, o olho dele ficando amarelo, os espinhos atravessando as correntes, né? E ele ficando acorrentado. Mas sim, esse é um final ruim, e aí obviamente foi o primeiro final que você fez. Pelo final ruim primeiro também, Marquito? Foi o final que eu fiz. Foi o primeiro final, sim, Eric. Por quê? Porque não é simples liberar o segundo final, né? Tem que fazer algo que é um pouco complicado fazer, até um pouco complicado demais, e sim finalizar o Palácio Branco, né, Eric? Que a gente comentou durante o episódio, que é aquele momento do jogo onde você é desafiado de verdade, né? Todas as suas habilidades são postos à prática. Então toda a lista de habilidades que a gente comentou, a gente vai ter que usar tudo ao mesmo tempo para sair dos obstáculos, passar de serras elétricas, passar de inimigos, passar de um monte de desafio impossível para pegar metade de um amuleto. Ou seja, você tem ainda outro amuleto para pegar, para juntar com essa metade. Esse amuleto que você pegou está em posse do Rei Pálido, que teoricamente não se sabe ao certo como ele realmente morreu ou não, mas dá a entender que ele meio que foi viver a vida dele, sabe? Largou tudo, percebeu que ia dar merda. Se fechou no palácio dele, né? Se fechou no palácio dele, desisto da vida, foi mal, errei e, bom, acabou a vida dele ali. Então, ao chegar no corpo dele, você pega metade desse amuleto. A outra metade, sim, está junto com a Rainha Branca. A Rainha Branca continua viva. Só que ela continua viva, enraizada ali no palácio dela, e ela já não quer mais nada com o mundo externo. Ela tá dentro de um casulo, fechada, só esperando teoricamente você chegar. Você que é sim um dos filhos dela, um dos milhares de filhos dela. E aí então ela te cede a outra metade do amuleto. Tanto o rei se isola no castelo dele, como a rainha se isola lá nos Jardins da Rainha, depois que a experiência deles com o Cavaleiro Vazio deu errado, porque eles já tinham sacrificado um monte de filhos pra ter o Cavaleiro Vazio, e ele também deu errado. Aí o rei falou assim, na moral, foda-se essa merda aí, eu vou embora. E a rainha, ressentida, falou, pô, eu vou me manter reclusa aqui. E é até algo que também eu percebi hoje, não sei se você percebeu jogando, a rainha, pra mim ela era daquele jeito, toda enraizada, mas na verdade ela tá toda amarrada. Ela se amarrou para não gerar mais filhos, justamente porque ela tem vergonha dos experimentos que foram feitos. Ela tá cheia de corda em volta dela. Aí reconhece, como o Marquito falou, que a gente é um filho dela, e nos dá a outra marca do rei. E aí com essa marca a gente consegue abrir o abismo. A gente consegue então ver a memória do nosso boneco em si, né? No nosso cavaleiro. Até então a gente não tinha nenhuma memória, não tinha nenhum sentimento, não tinha nada. Que é como ele conseguiu escapar daquele abismo. Que ele consegue subir até o ponto mais alto do abismo, só que chegando no ponto mais alto, ele vê que já tem um outro cavaleiro vazio que o rei escolheu. E aquilo meio que destroça ele. Então, já tem um cavaleiro vazio. Todo esforço que eu fiz pra tentar escapar do abismo foi em vão. E ele meio que se joga. Então, acabou pra mim. E nesse ato de se jogar, é o ato de realmente o universo entender, e ele entender também, que ele sim é um cavaleiro vazio. Então tudo aquilo que ele passou já não tá nem aí. Então pra mim, tanto faz, tanto fez. Eu sim já perdi todos os meus sentimentos, perdi todo o meu tesão na vida e me joguei. Mas acabou que isso foi bom pra ele. Ele se tornou o receptáculo perfeito. Nessa hora que a gente tá na borda lá do abismo e vê o cavaleiro vazio sendo escolhido pelo rei, o próprio cavaleiro vazio olha pra trás e vê a gente. E ele dá uma hesitada antes de ir com o rei. Aí os caras falam que essa hesitada já era um comecinho dele desenvolvendo sentimentos. Ele olhou uma pessoa e falou, porra, o cara vai se jogar. E aí ele vai até o rei. Então esse já foi um comecinho dele começar a não ser vazio. O primeiro cavaleiro vazio do jogo, né? E então, enfim, se tornando o cavaleiro vazio oficial, digamos, o real oficial, a gente sim pode enfrentar o antigo cavaleiro vazio. E ao matar ele, a gente conta dessa vez com a ajuda da Hornet, né? Finalmente, né? Ela fez alguma coisa, finalmente. Já que ela é herdeira daquele universo todo, ela realmente consegue então tancar ali, segurar o Cavaleiro Vazio de uma forma com que a gente possa acertar ele com o nosso ferrão dos sonhos. Que é aquela arma que eu comentei, né, que não é tão forte assim, mas é a arma responsável por você conseguir entrar dentro dos sonhos dos inimigos e também dos chefes. A gente pode usar o ferrão no cavaleiro para entrar na cabeça dele, ou mesmo com a Hornet lá dentro você pode simplesmente matar o cavaleiro. E aí o que acontece? Mais um outro final, que você de novo
vai virar o Cavaleiro Vazio, você fica preso só que com a Hornet lá dentro também. Aí dá a entender que ela virou uma sonhadora, tá ajudando a proteger. Que aí é o segundo final, também considerado um final ruim. Aí, meu amigo, ao entrar no sonho do Cavaleiro Vazio, quem que a gente encontra lá dentro? A Radiança, Marquito, dentro da cabeça do Cavaleiro Vazio, que aí sim é a boss battle verdadeira do jogo, né? Boss battle final, né? The End Boss. Meu amigo, foi por causa da Radiança que eu precisei de ajuda dos meus amigos da live. Precisei ir atrás daquele outro amuleto, que eu não conseguia matar ela por nada. Eu perdi menos tempo nela do que no receptáculo quebrado, mas ela é mais difícil que o receptáculo. Muito mais difícil. E ela sim, eu gritei firme quando eu matei ela. Porra, nossa. O problema da Radiança também, né, que ela também tem 2 fases, né? E a primeira fase, beleza, é uma fase que você está ainda em cima de uma plataforma, que é ainda difícil, que tem que fazer bastantes dashes, bastantes desvios, mas é tranquilo. Já a segunda fase dela, você tá em... Você tem uns bloquinhos pra pular, né? Você tem bloquinhos, exatamente. É uma batalha mais vertical. Você tem que pular de um bloco pro outro, de outro para outro, de outro para outro, desviando de ataque, desviando de investidas. Cara, eu odeio esse tipo de chefe que você tem que batalhar verticalmente com ele. Também odeio. Eu sou horrível. Porra, mano. Já no horizontal, que é teoricamente um ponto de vista já difícil, 360 graus pra mim, aí torna realmente muito complicado. E pra mim é essa a grande dificuldade desse chefe, tá? Então realmente, conseguindo matar ela, enfim a gente acaba com a infecção do universo com o fim da Radiance. Que ela então entra dentro do vazio, né? Que é aquele... O vazio puxa ela, né? Bem feio, inclusive. É até um comentário interessante, né? Porque realmente a gente sente dó de matar ela. Porque a gente não sabe realmente se ela é a vilã do jogo, por tudo que aconteceu com ela também, que o grito dela é de desespero, sabe? Um grito de dor, assim, realmente não é aquele grito de ódio, vocês me mataram, seus moleques. Ela não, tá desesperada, né? ela tá realmente sofrendo, sabe? Você fica, porra, será que eu fiz o certo em matar ela? Pô, a cena é muito feia mesmo, porque quando a gente vai subir nessas plataformas, chega um momento que você dá o golpe final nela, aí o nosso cavaleiro quebra a casca dele, né? Fica só a alma dele. A alma do primeiro Cavaleiro Vazio também aparece. Vem uma mão do abismo puxando ela e ficam tipo tudo, mano, querendo rasgar ela, né? Aí rasga e aí assim o jogo acaba. Esse é o terceiro final, que pra mim era o terceiro final, que era o único final bom que existia no jogo, né, Marquito? Mas tem um quarto final, né? Sabe por quê, Eric? Porque a gente já é ruim o suficiente pra jogar o jogo e fazer esses finais, tá? Então a gente passou com muita dificuldade. Agora, pra fazer o final que teoricamente é o final canon da lore do jogo... Ah, impossível, cara. Eu achava que era DLC, já começava por aí, eu achava que era DLC. Temos que matar todos os chefes numa sequência absurda. E não são chefes normais, são chefes numa dificuldade mais absurda. É a versão premium do chefe, né? É, então, não é simplesmente matar ele, é matar o chefe bufado. E são todos os chefes na sequência. Tem uma pausazinha entre a cada, sei lá, 5, 10 chefes? Tem, beleza. Mas, meu amigo, vamos supor que sejam 10 chefes na sequência. Se você morreu pro 9º, você volta pro 1º. Aí, beleza, mata 10, tá bom. Mais 10, morreu pro 8º, volta ali pro 11º. E puta, haja chefe e haja dificuldade. Eu não tive paciência, não tive experiência, não tive habilidade, não tive nada, Eric, nada. Eu nem trisquei nesse lugar, Marquinhos. nem quis, né? Não senti nem o cheiro desse lugar. Falei, não, tô de boa. Tá maluco. Mas, bom, se você tiver a capacidade de matar todos os chefes e matar a Ultra Hype Radiance, que é a chefe final, que é a Radiance Absoluta, aí você sim libera o final verdadeiro do jogo, que teoricamente é o quê? Que é um gancho pro 2, que é o Lorde das Sombras, que teoricamente é um inimigo muito mais fodido do que todos os inimigos que existem no jogo. Ele pega a Radiância e acaba com ela sozinho. Ele sozinho faz tudo isso. E o Cavaleiro Vazio, ele acorda do sonho dele, acorda ali daquele momento que ele estava preso. Então a gente tem primeiro a Hornet vendo essa situação do Cavaleiro Vazio acordando e tentando entender o que está acontecendo. A gente não sabe se ele é um inimigo ou se é um amigo ainda. E tem também toda a lore por trás do Lorde das Sombras, que teoricamente é um inimigo muito mais poderoso do que todos que a gente enfrentou até agora. E aí então teoricamente começa o segundo jogo a partir daí. É, Hollow Knight 2, o inimigo agora é outro. E, putz, não cheguei nem perto desse final. Hoje, estudando por esse episódio, que eu fui descobrir que tinha um final diferente fazendo esse panteão. Chama Panteão, né? Panteão dos Deuses. Eu achava que era só, tipo, igual o desafio do tolo lá, a Arena dos Tolos, que era só, tipo,
um modo do jogo, você vai, vou me desafiar aqui enfrentando todos os boss. Mas não, faz parte da lore. Quem não quiser fazer, faça igual eu e o Marquito. Ou ouça a gente aqui, que é bem difícil, tá, gente? Ou assista no YouTube pra entender como é que funciona. Ainda tem bug, Eric? Eu lembro que o próprio Rafa do meu PlayStation, ele acabou com esse panteão através de um bug, né? Inclusive, faltou a gente citar que o Rafa é um cara que eu assisti bastante jogando Hollow Knight. Ele é um cara que também é apaixonado pelo jogo. E eu assisti, inclusive, ele jogando nesse panteão. E eu zoo ele até hoje, que ele fez a conquista com bug, troféu com bug. Mas... Tá lá, né? Tá lá. Tá no jogo pra ser feito. Tá no jogo pra ser feito. Então é isso, amigos. Vocês que chegaram até aqui, muito obrigado. Já teve os obrigados antes do pós-crédito. Esses são os finais de Hollow Knight. Vale a pena a jornada, né, Marquinhos? É isso, Eric. Tudo que a gente falar aqui já vai estar dito anteriormente, então só obrigado por acompanhar toda essa história, essa epopeia única. Tamo junto.